Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Comentários e Respostas TJ. Nesse vídeo, nós vamos considerar juntos respostas práticas para o estudo de A Sentinela da semana de 10 a 16 de outubro. O tema desse estudo é Jeová protege e cuida de seu povo. O que vamos ver durante esse estudo? Nós precisamos muito da ajuda de Jeová para conseguir enfrentar os problemas que temos no dia a dia. Esse estudo vai nos ajudar a lembrar que Jeová cuida de seu povo. Ele presta atenção aos problemas que cada um de nós está passando e nos ajuda a lidar com esses desafios. Como? Veremos a partir de agora. O parágrafo 1 pergunta: por que Jesus pediu para Jeová vigiar sobre os seus seguidores? É bem verdade que Jeová sempre guia e protege os seus servos, mas Jesus sabia que os seus seguidores iam enfrentar muita pressão e perseguição por parte de Satanás, o diabo. E Jesus sabia que para enfrentar os ataques do diabo, os seus seguidores iam precisar da ajuda de Jeová. No parágrafo 2, a pergunta é: de acordo com o Salmo 33, 18 a 20, por que não precisamos ter medo das dificuldades? Nós enfrentamos muitas dificuldades durante a nossa vida. E essas dificuldades podem nos desanimar e até mesmo testar a nossa lealdade. O Salmo 33, 18 a 20 dizem que os olhos de Jeová vigiam aqueles que o temem, para livrar essas pessoas e preservá-los vivos. Então, nós temos a certeza de que Jeová está cuidando de nós. Ele sabe pelo que estamos passando e está sempre pronto para nos ajudar. Nesse estudo, nós vamos ver dois exemplos bíblicos que mostram como Jeová vigia sobre os que o temem. No parágrafo 3, a pergunta que temos é: em que situações podemos nos sentir sozinhos? Em diversas situações. Por exemplo, os jovens podem se sentir sozinhos quando têm de explicar as suas crenças na escola ou quando se mudam para uma nova congregação. Alguns de nós lidam com sentimentos de tristeza e desânimo e achamos que temos que passar por isso sozinhos. E pode ser que, às vezes, nós nos sentimos sozinhos e podemos ficar ansiosos e sentir que estamos abandonados e que ninguém se importa conosco. Mas Jeová não quer que a gente se sinta assim. No parágrafo 4, vamos considerar o primeiro exemplo. Por que o profeta Elias disse: eu fui o único que sobrou? Estamos vendo na leitura da Bíblia, do livro de 1 dos Reis, o relato do profeta Elias. Talvez ele não sabia que outros profetas estavam vivos, ou talvez ele estava tão deprimido porque ninguém quis servir a Jeová depois de tudo que Jeová fez no Monte Carmelo. Você já se sentiu assim? Pode ser que Elias achasse que ninguém sabia o que ele estava passando e que ninguém se importava com ele. Mas de uma coisa nós temos certeza: Jeová entendia por que Elias estava se sentindo daquela forma e sabia exatamente como ajudá-lo. No parágrafo 5, a pergunta é:
Como Jeová ajudou Elias a perceber que ele não estava sozinho? Bom, Jeová fez várias coisas para ajudá-lo. Por exemplo, ele providenciou o que Elias precisava. Ele escutou Elias com atenção por 2 vezes, enquanto o fiel profeta abria o seu coração e garantiu que ele era um Deus muito poderoso e que estava ao lado de Elias. Talvez Elias tenha se sentido sozinho. Então, Jeová garantiu que ainda existiam muitos israelitas leais, além do próprio Elias. E terceiro, Jeová providenciou ajuda para ele. Ele deu a Elias algumas designações importantes. Ele pediu para Elias ungir Azael, Jeú e Eliseu como profeta. Quando Jeová deu essas designações a Elias, ele o ajudou a se concentrar em coisas positivas e a se concentrar em coisas que ele podia fazer. Ele também providenciou um amigo leal para o seu servo, o profeta Eliseu, que vamos estudar em um outro momento. No parágrafo 6, sobre o que você pode orar quando se sentir sozinho. O Salmo 62:8 nos lembra que nós devemos derramar o nosso coração diante de Jeová, pois ele é um refúgio para nós. Conforme esse texto, nós já sabemos que Jeová conhece os problemas que enfrentamos e garante que sempre vai ouvir as nossas orações. Mas ele nos convida para que a gente conte a ele as preocupações que nós temos e como estamos nos sentindo. Podemos pedir a ajuda de Jeová para lidar com os nossos próprios sentimentos. Se estamos nos sentindo ansiosos, sozinhos, podemos pedir coragem a Jeová. E também podemos pedir sabedoria para conseguir tomar boas decisões. Mas, quando abrirmos o nosso coração para Jeová, devemos prestar atenção em como ele responde às nossas orações e como ele nos ajuda através de outras pessoas. Quando meditamos em como Jeová responde às nossas orações e providencia ajuda, nós não nos sentimos sozinhos. E, além disso, a nossa fé em Jeová se fortalece. Agora, nós vamos analisar essa gravura que aparece em nossas revistas. Assim como Elias, ao se sentir sozinho, derramou o seu coração a Jeová, e Jeová cuidou ao providenciar tudo o que Elias estava precisando, nós também aprendemos que, ao nos sentir sozinhos, podemos abrir o nosso coração a Jeová. E com certeza Ele vai cuidar e providenciar o que nós precisamos. Seja o consolo por meio de sua palavra, a Bíblia, por meio de nossos irmãos, ou até mesmo por meio das promessas que ele vai cumprir no futuro. No parágrafo 7, a pergunta que temos é: o que você aprendeu do exemplo de Maurício? Pouco depois de se batizar, um dos melhores amigos de Maurício começou a abandonar a verdade pouco a pouco. Maurício comenta que ver o seu amigo se afastando de Jeová o deixou muito inseguro. Ele achava que estava sozinho e que ninguém poderia entender o que estava passando. Então, o que o ajudou a fazer ou a mudar o seu pensamento? Ele se envolveu mais na obra de pregação,
em ajudar outros e fazer o seu melhor na pregação. Isso ajudou a parar de pensar só nele e nos sentimentos negativos que ele tinha. Quando ele trabalhava com outros irmãos na pregação, ele se sentia feliz e menos sozinho. Nós aprendemos disso a lição de que, quando nos sentirmos sozinhos, nós podemos aumentar as nossas atividades de acordo com as nossas circunstâncias em servir a Jeová. Ao passar mais tempo pregando as boas novas e ajudando as pessoas, vamos parar de nos sentir sozinhos e ainda vamos ficar felizes ao encontrar pessoas que estão sedentas da verdade. Além disso, ele se envolveu mais com as atividades da congregação e passou a preparar bem todas as partes das reuniões. Quando fazemos isso, nossa mente muda de foco e nós passamos a ver que temos valor para Jeová e para os nossos irmãos. No parágrafo 8, a pergunta é: como podemos nos sentir por causa dos desafios que enfrentamos? Pode ser que, por causa dos desafios que enfrentamos, nós podemos nos sentir sem chão. Ainda mais quando os problemas parecem acontecer um atrás do outro ou todos ao mesmo tempo. Pode ser que enfrentemos problemas financeiros, como perder o emprego e não conseguir sustentar a família, uma doença grave ou a morte de alguém que nós amamos muito. Independente de qual seja a situação, nós devemos nos lembrar que Jeová sabe muito bem pelo que estamos passando e Ele vai nos ajudar a enfrentar com coragem qualquer desafio. No parágrafo 9, nós vamos considerar um exemplo de um servo fiel do passado. Que desafios Jó enfrentou? Esse servo fiel de Jeová enfrentou diversas provações e tudo isso aconteceu em um só dia. Primeiro, ele perdeu toda a sua riqueza, o seu gado, suas ovelhas. Depois, os seus servos foram mortos. E o pior de tudo, seus queridos filhos também morreram. E em poucos dias, enquanto ele ainda estava lutando com toda essa dor, ele sofreu uma doença terrível que o deixou cheio de feridas. Por isso, em Jó 7,16, ele disse: "Detesto a minha vida, não quero mais viver." No parágrafo 10, a pergunta: como Jeová ajudou Jó? Com a sua sabedoria infinita e com o seu amor leal, Jeová ajudou Jó a se lembrar de tudo o que estava envolvido, sobre alguns animais impressionantes. Jeová também usou um homem fiel chamado Eliú para encorajar e consolar Jó. Eliú garantiu que Jeová sempre recompensa a perseverança dos seus servos. Depois disso, Jeová usou Eliú para corrigir alguns pensamentos errados que Jó tinha. Isso o ajudou a parar de pensar só nele e em seus problemas e a perceber como somos pequenos em comparação a Jeová, o Criador do universo. A gravura que temos na nossa tela representa justamente como Jeová usou a criação para ajudar Jó a lembrar que Jeová o ama e que cuida dele. Da mesma forma, quando nos sentirmos tristes, sozinhos, desanimados, podemos meditar em tudo que a criação nos ensina. Se Jeová
teve o poder de criar todas as coisas, Ele com certeza sabe daquilo que precisamos e vai providenciar a saída para nossos problemas. No parágrafo 11, a pergunta: como a Bíblia nos consola quando enfrentamos dificuldades? E aqui o parágrafo cita pelo menos 4 coisas. Primeiro, Jeová fala com cada um de nós por meio da Bíblia. E a esperança que Jeová nos dá por meio da Bíblia para o futuro nos consola muito. Por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, Jeová nos garante que absolutamente nada, nem mesmo o maior desafio de nossas vidas, será capaz de nos separar do amor dele. No Salmo 145, 18, Jeová também garante que está perto de todos os que o invocam em oração. A Bíblia também nos lembra que qualquer desafio que nós enfrentemos é algo temporário. E em breve, Jeová vai nos dar a vida eterna, onde poderemos usufruir da verdadeira vida para sempre. O 12. O que Jeová quer que façamos para aproveitar o máximo a ajuda que encontramos na Bíblia? Ele quer que nós tiremos tempo para ler, estudar e meditar na Bíblia todos os dias. Quando nós aplicamos o que aprendemos, a nossa fé em Jeová e nossa amizade com Ele ficam mais fortes, e isso nos ajuda a enfrentar desafios. A pergunta é: como está a nossa leitura da Bíblia? Alguns irmãos tiraram proveito de reservar a mesma quantidade de tempo para a leitura e também para a meditação naquilo que estava lendo. Por exemplo, se todos os dias reservarmos 30 minutos, então em 15 deles faremos a leitura da Bíblia e nos outros 15 vamos meditar no que aprendemos sobre Jeová e como isso pode fortalecer a nossa fé. Jeová também dá o seu Espírito Santo para que possamos entender aquilo que lemos e aumentemos a nossa confiança nele. Vamos considerar agora, no parágrafo 13, uma outra ajuda que Jeová nos dá. Como o alimento do escravo fiel e prudente nos ajuda a vencer os desafios. Com a ajuda de Jeová, o escravo fiel tem produzido muitos artigos, vídeos e músicas que nos ajudam a ter uma fé mais forte e a continuar alertas. Por exemplo, a matéria que estamos considerando nesse vídeo é uma evidência clara de como Jeová se preocupa com cada um de nós. O parágrafo cita a experiência de uma irmã dos Estados Unidos que se sente muito grata por todo o alimento espiritual que Jeová dá. Ela resume que o alimento espiritual que Jeová nos dá por meio do escravo fiel tem a ajudado a perseverar. Por isso, ela pode dizer o mesmo que Jó: até eu morrer, não renunciarei à minha integridade. No parágrafo 14, a pergunta é: como Jeová pode usar nossos irmãos para nos ajudar quando passamos por problemas? 1 Tessalonicenses 4:9 nos diz que precisamos demonstrar amor fraternal, pois nós mesmos somos ensinados por Jeová a amar uns aos outros. De acordo com esse texto, nós vemos que Jeová nos treina para demonstrar essa qualidade tão importante que é o amor.
e assim poder ajudar os nossos irmãos nos momentos difíceis. Com certeza, nossos irmãos e irmãs querem muito nos ajudar a vencer nossos desafios. O parágrafo cita o exemplo de uma irmã chamada Diane. O marido dela sofreu com um grave problema de saúde e a congregação fez ajustes e outras coisas para poder ajudá-la a continuar firme em sentido espiritual. Por mais que as circunstâncias tenham sido difíceis, ela diz que durante aqueles meses conseguiu sentir que Jeová estava a ajudando muito. Os irmãos tomaram a iniciativa em ajudar no que podiam. Por exemplo, alguns visitaram, outros ligaram e até mesmo foram até lá e demonstraram o seu apoio por dar abraços, conversas. Isso com certeza fortaleceu a nossa irmã e a sua família. Realmente é um privilégio para nós fazer parte de uma família espiritual tão amorosa. E aqui nós temos uma terceira gravura, onde nós vemos uma família demonstrando o seu amor pelos irmãos idosos na sua congregação. A mãe incentivando sua filhinha a entregar uma carta para irmãos idosos. A pergunta é: será que eu e minha família estamos buscando oportunidades para ajudar os outros na congregação? No estudo anterior, nós vimos que algumas formas de fazer isso é por tirar tempo para visitá-los, para conversar com eles, para ajudá-los com uma compra ou com a limpeza de suas casas. Com certeza, isso vai fortalecer a fé daqueles que estão sendo tentados por diversas dificuldades que esse sistema nos impõe. No parágrafo 15, a pergunta debaixo do subtítulo: Somos gratos pelo cuidado amoroso de Jeová. Por que podemos ter a certeza de que vamos conseguir vencer os nossos desafios? É bem verdade que todos nós vamos enfrentar algum tipo de problema durante a nossa vida, mas nós nunca vamos estar sozinhos. E essa é a certeza que podemos ter para vencer os desafios. Jeová é como um pai amoroso que vai estar sempre atento ao que nós estamos passando. E ele vai estar do nosso lado, ouvindo as nossas orações e pronto para nos ajudar. Então, nós podemos dizer que Jeová nos dá tudo o que precisamos para perseverar. A oração, em que podemos abrir o nosso coração a Ele e dizer como estamos nos sentindo. A Bíblia, onde encontramos as suas palavras de consolo e as suas promessas para o futuro. Muito alimento espiritual por meio do escravo fiel e prudente, que vem trazendo informações tão importantes para quando nós mais precisamos, e o amor fraternal que os nossos queridos irmãos demonstram por cada um de nós. É como diz Isaías 43, 2, onde diz que quando passarmos pelas águas, Jeová estará conosco. Quando você andar através do fogo, não ficará chamuscado, nem será queimado pelas chamas. No parágrafo 16, temos a pergunta: o que precisamos fazer para que Jeová continue cuidando de nós? Podemos demonstrar gratidão a Jeová por aproveitarmos bem toda a ajuda que Ele nos dá. O que inclui tirar tempo para ler a Bíblia todos os dias, acompanhar
as publicações no site jw.org. E também precisamos fazer a nossa parte. Isso envolve nos esforçar em obedecer a Jeová e fazer o que é certo aos seus olhos. Dessa maneira, podemos ter certeza de que Ele vai nos ajudar e vai continuar cuidando bem de cada um de nós, não só agora, mas também para sempre.